Um ex-presidente doente, isolado, dentro de uma cela, passando mal, enquanto o Brasil finge normalidade. Alertas médicos ignorados, pedidos humanitários engavetados e um judiciário que parece disposto a ir até as últimas consequências. A pergunta que ninguém quer responder é simples. Isso é justiça ou tortura institucional? Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto extremamente delicado e que está dividindo o país. Com certeza. De um lado, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgando informações muito alarmantes sobre a saúde dele. E do outro, o Supremo Tribunal Federal, STF, que está no centro de acusações bem pesadas, né? De perseguição política. Exatamente. E nosso objetivo aqui é tentar desemaranhar isso, olhar os fatos, os argumentos dos dois lados e, claro, o jogo político que está rolando por trás. Perfeito. Então vamos começar pelo que acendeu tudo de novo. A saúde do Bolsonaro. As informações mais recentes vieram do filho, Carlos, e da esposa, Michele. O que exatamente eles estão dizendo? Olha, o quadro que a família descreve é de um agravamento bem sério de problemas que ele já tinha. O Carlos Bolsonaro postou falando de crises de soluços que não param. Soluços? Sim, que evoluíram para uma azia constante, muito forte. E isso, segundo eles, causa um efeito dominó, sabe? Dificuldade para comer, vômito sem parar, insônia e um grave abalo psicológico, né? Tudo isso potencializado pelo isolamento. Ele publicou até uma foto que, bom, a imagem é muito forte. E essa foto, claro, gerou uma polêmica imensa por si só, né? Sem dúvida. Porque alguns viram como uma exposição desnecessária, quase uma exploração da imagem dele. Mas para os apoiadores foi um grito de socorro, imagino. Exato. A análise que circula em Brasília, sabe, é que essa foto não era para convencer a oposição. A oposição não vai se convencer. Certo. Era um recado para dentro, então. Para dentro, um recado para a própria direita. Para os deputados, os senadores que estavam em recesso. Tipo, olha o que está acontecendo enquanto vocês estão parados. E funcionou. A pressão aumentou. Figuras como Renzo Grace vieram a público cobrar uma atitude. Entendi. E, além da saúde, a Michele Bolsonaro apontou uma outra coisa, uma preocupação bem específica com a segurança dele lá dentro. O que foi? Sim, e esse ponto é fundamental na narrativa deles. Segundo a Michele, antes com a Polícia Federal, a porta da cela ficava aberta. Agora, com a Polícia Penal Federal, o procedimento mudou. A cela fica trancada o tempo todo, 24 horas. E qual o problema disso, na visão dela? A preocupação dela é muito prática. Ela diz que Bolsonaro sente tonturas por causa dos remédios. O medo é que, com a porta trancada, ele possa cair, passar mal e ninguém vê a tempo de socorrer. Nossa. Ela usou uma expressão muito forte. Riscos reais de morte. É pesado. Com base em tudo isso, a defesa fez um novo pedido de prisão domiciliar humanitária, certo? Fizeram, protocolaram no STF. E aqui está um ponto central da crise. Até agora, até o momento em que a gente está gravando, o pedido nem foi analisado. Silêncio total. Silêncio total por parte da corte. Ok, vamos tentar entender o lado jurídico. O que é exatamente essa prisão domiciliar humanitária? Quando que ela se aplica? De forma simples, é uma medida para a pessoa cumprir a pena em casa por uma questão de saúde muito grave. É um princípio básico, né? O Estado prende, mas tem o dever de garantir a vida e a integridade da pessoa. E se o sistema prisional não tem como oferecer esse cuidado? Aí a domiciliar vira uma alternativa prevista em lei. É para evitar que a pena se transforme, na prática, numa sentença de morte ou de sofrimento extremo. Certo, mas aí a tensão escalou para fora dos tribunais. Teve aquele episódio com o Conselho Federal de Medicina, o CFM. O que aconteceu ali? Esse episódio foi um capítulo à parte. O CFM, como órgão da classe médica, resolveu abrir uma sindicância para apurar a conduta da equipe que atende o Bolsonaro. Para ver se estava tudo certo, né? Um procedimento padrão do Conselho, imagino. Teria. Mas a reação do ministro Alexandre de Moraes foi imediata e duríssima.
Ele não só anulou a sindicância, como intimou o presidente do CFM a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Nossa, A leitura nos bastidores foi de intimidação, né? foi um recado. Um recado muito claro. Nenhuma instituição ouse questionar o que estamos fazendo aqui. Essa foi a percepção geral em Brasília. E isso se conecta com outra crítica que a gente ouve muito, a da concentração de poder. Normalmente, um juiz cuida da execução da pena. Porque, nesse caso, é o próprio ministro do STF. Exatamente. O ministro Moraes, na prática, avocou para si essa função de juiz da execução, que seria de outra instância, de um juiz de primeira instância. O que tira um nível de revisão do processo. Soltou um réu do 8 de janeiro porque não tinha tornozeleira. Eu lembro disso. O Moraes não só reverteu a decisão, como fez o juiz se retratar publicamente. Isso cria um modelo de poder muito centralizado. E veja bem, a análise aqui não é sobre culpa ou inocência do Bolsonaro nos processos. É sobre a arquitetura do poder que foi montada. Perfeito, é sobre o sistema. É aqui que a análise política fica mais complexa. Qual seria o cálculo, a estratégia, por trás de manter o Bolsonaro nessas condições, ignorando os pedidos? Olha, a análise que circula nos corredores do poder em Brasília é de que isso é deliberado. A palavra usada, e é uma palavra muito pesada, é tortura. Tortura. Sim, e o uso desse termo não é à toa. É simbólico e também jurídico. Tortura é um dos poucos crimes que não podem ser anistiados. A acusação é que se está submetendo um adversário a um sofrimento físico e psicológico de forma calculada. E qual seria o objetivo disso? Um objetivo duplo, talvez. Primeiro, matar o Bolsonaro politicamente. Neutralizar a capacidade dele de ser um cabo eleitoral forte, de influenciar as próximas eleições. Mantê-lo preso nessas condições impede qualquer articulação. E o segundo objetivo? O segundo, e isso é o que os críticos mais duros dizem, é que o cálculo, no limite, envolve o risco real à vida dele. Isso é uma acusação muito grave. Existe alguma evidência, algum indício que sustente essa tese do cálculo político? Existe um rumor muito forte que circulou há algumas semanas de que ministros do STF teriam dito em conversas reservadas que a prisão domiciliar seria sim concedida. Mas É uma decisão puramente política e com data marcada no calendário eleitoral. E como isso se compara a outros casos? A defesa usa muito o exemplo do ex-presidente Fernando Collor, né? Usa. E é uma comparação politicamente muito poderosa para eles. O Collor foi condenado, cumpre pena em casa em Maceió, por um quadro de transtorno bipolar. Certo. Aí eles perguntam, por que o Collor, condenado, pode, e o Bolsonaro, preso preventivamente, com um quadro físico que é consequência direta de uma facada, não pode. Para eles, essa diferença de tratamento é a prova da perseguição. E o ponto final é que isso tudo vai muito além da figura do Jair Bolsonaro, né? Transcende completamente, vira um teste para a credibilidade do próprio judiciário. Quando um poder parece agir sem freios, com decisões que parecem ter motivação política, a pergunta que fica é: quem fiscaliza o fiscal? e isso gera uma crise de confiança no sistema inteiro. Exatamente, uma crise perigosa. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente tem é um cenário extremamente grave e complexo. De um lado, a saúde de um ex-presidente que está se deteriorando sob a responsabilidade do Estado, isso é um fato. Do outro, acusações muito diretas de abuso de poder, de tortura psicológica e perseguição política contra o STF, personificadas na figura do ministro Alexandre de Moraes. E no centro disso tudo, uma concentração de poder que levanta dúvidas muito profundas sobre o equilíbrio das nossas instituições e o futuro dos direitos fundamentais no Brasil. A frase que talvez resuma a situação é esta: quando o Estado submete um adversário político a sofrimento físico e psicológico, ignorando alertas médicos, isso deixa de ser justiça e passa a ser tortura institucional. Agora eu quero saber a sua opinião. O que está sendo feito com Jair Bolsonaro é justiça ou tortura? Comenta aqui embaixo.